E a gente começa o bate-pronto de hoje falando, é claro, de mais uma derrota. Parece replay, né, dos outros programas, mas não é. A 8ª derrota seguida mesmo. Coritiba, com Alexandre Senechal. Uma ótima tarde pra você, Ale. Boa tarde, TT Mota. Boa tarde aos meus colegas presentes aqui no nosso Bate-Pronto Curitiba. E um abraço especial a você, nosso ouvinte aqui da Jovem Pan News, tanto no rádio no 107.1, como também no nosso YouTube Jovem Pan Grupo RIC. É o dia da marmota, TT. O dia da marmota, há 8 rodadas agora. Coritiba chega à 8ª derrota seguida no Campeonato Brasileiro. Toda vez, né, quando tem confronto, quando tem rodada, a gente chega aqui e fala: Coritiba perdeu mais uma no Brasileirão. E ontem talvez tenha sido mais uma prova, prova, né, mesmo, né? Prova, acho que é a palavra melhor para ser utilizada, de que Coritiba tá afadado mesmo ao rebaixamento, porque pegou o São Paulo no Morumbi, pegou o campeão da Copa do Brasil no Morumbi, com 11 reservas, e no primeiro tempo tomou 4 gols, foram 4 gols sofridos pelo Coritiba, só que só 2 deles foram validados, 2 foram anulados por impedimento do ataque do São Paulo, um com impedimento do jogador que marcou o gol e outro com interferência ao Gabriel. Tinham 2 jogadores bem impedidos na frente dele, gol corretamente invalidado. E se não fosse o lance que estamos vendo agora, para quem está no YouTube, né, quem nos acompanha no YouTube, a saída de bola errada do Jandrei, passe da Fogueira para o Gabi Neves e a roubada do Robson, o gol de cobertura do Slimani, o Coritiba sequer teria assustado no primeiro tempo, teria conseguido chegar, apesar que teve um gol inacreditável perdido pelo Robson também na partida, né? Um contra-ataque que estava sem goleiro, ele tentou dominar em vez de tocar para o gol vazio, tocou para trás, perdeu uma chance inacreditável. O Coritiba criou muito pouco mesmo assim, e aí tem esse pênalti, a bola no braço do Vitor Luiz, tem hora que marcam, tem hora que não marcam, teve pênaltis mais claros que foram marcados, outros menos claros que foram marcados. Esse eu fiquei em dúvida, mas ela pega de fato no braço do Vitor Luiz. O pênalti foi anotado para o Tricolor e o Luciano fez 2-1 para o São Paulo no primeiro tempo. E aí no segundo tempo tem muita vontade, muita entrega do Coritiba. O Thiago Kozlowski chegou a abrir a equipe, colocar mais gente na frente, colocou Diogo Oliveira, depois colocou o Edu, tentou aí ter um time mais ofensivo, mas a verdade é que o Coritiba, se tem uma defesa que é a pior do campeonato e agora chegou a 53 gols tomados no Brasileirão, mantém-se a média aí de mais de 2 por partida, o Coritiba também tem um ataque que é muito frágil, né? Um ataque que não consegue assustar muito seus adversários. Ontem foi completamente dominado no Morumbi para o time reserva do São Paulo, como eu disse. Os 11 titulares do Dorival no domingo foram poupados, 10 deles ficaram no banco de reservas, tirando só o Arboleda, que com uma lesão acabou desfalcando a equipe, mas é muito pouco, né? O Coritiba tentou fazer um time mais fortalecido, colocou o William Farias ao lado do Samaris no meio para ter um pouco mais de segurança, de fato teve mais segurança do que nos outros jogos, mas um time que não consegue assustar, um time que mesmo assim não consegue pressionar o adversário, deixa o adversário criar muitas chances. Tá complicada a situação do Coxa e chega ao clássico contra o Atlético com essa sequência aí agora, sim, fechada de 8 derrotas seguidas, a pior marca do time na história do Campeonato Brasileiro, junto com a do Brasileirão de 2005, quando isso também aconteceu, e lá há 18 anos o Coritiba caiu. Fica muito difícil imaginar que o Coxa, agora com o mesmo número de jogos dos seus adversários, estando 12 pontos atrás do Goiás, com 15 rodadas faltando, agora 14, né, rodadas faltando, fica muito difícil imaginar que o Coritiba consiga ter um futuro diferente, que não o rebaixamento para a Série B do ano que vem, Tetê. Situação complicada, né? A gente até vem repetindo aqui o que a gente vem falando do Coxa há muito tempo e a derrota pro São Paulo eu acho que só endossa o que o Linhares Júnior falou essa semana, que 2023 foi um ano perdido. Eu acho que essa derrota, né, se ela tivesse vindo no meio de um momento irregular do Coritiba ali, vence uma, empata outra, ok, né? Não foi um jogo absurdo. Coritiba foi com a intenção de buscar somar um ponto fora de casa, né? Ficou esperando o tempo inteiro o São Paulo e claro que aí o São Paulo você dá espaço pro time tocar a bola, tem qualidade e venceu ao natural, sem muito esforço o Coritiba. Agora, claro, as contas elas não vão fechar e não fecham mais, né? Coritiba tá rebaixado. Coritiba tem 3 vitórias em 25 rodadas no Brasileirão, faltam 14. Se o Coritiba vencer mais 8 jogos em 14, que é algo
diante do que o time tá demonstrando, né? Uma mínima evolução, mas capacidade nenhuma de conseguir mostrar um futebol competitivo para a Série A, o Coritiba soma no final do campeonato 38 pontos, que ainda é pouco, ainda corre risco de rebaixamento, que eu acho improvável de acontecer. O Coritiba vencer 8 de 14 ou algo parecido, né? Claro, se a gente tiver ali alguns empates no meio do caminho. E tem um clássico pela frente, então assim, um time completamente desmotivado, né? Porque por mais que a gente fale, poxa, o Coritiba teve ali jogadores experientes em campo, né? Teve algumas alterações, teve o William Farias, teve o Henrique, né? Que são jogadores que trazem essa liderança. Você via até na expressão do William Farias ele tentando muito mais ser um líder dentro de campo, conversar com o time, do que propriamente fazer valer ali a força física, ainda, né, fora de ritmo, ainda voltando ali, né? Ele que passou muito tempo se recuperando de lesão. Mas é muito triste, né? Porque o técnico Thiago Kozlowski fez as alterações no segundo tempo e nada surtiu efeito, né? Parece que nada se encaixa, nada funciona. A estratégia, eu acredito, na minha opinião, que poderia ter sido diferente. O Coritiba poderia ter entrado no jogo desde o primeiro minuto. Foi um time muito passional, muito passivo, esperando um adversário que, por mais que fosse completamente reserva, era um time que vinha com moral, que vinha, né, numa semana festiva, e logicamente que essa questão emocional acaba pesando, né, em cima de um time que fez uma conquista histórica e que estava jogando em casa. Então, parecia que o Coritiba estava esperando a bola rolar, o tempo passar e mais uma derrota vir, né? Embora tenha tido ali alguns lampejos de algumas tentativas, mas nada muito efetivo, né? Pouca criatividade no meio de campo. O Coritiba errou muitos passes, teve algumas oportunidades ali, como o Ale falou, né? O Robson acabou perdendo um gol no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, também o Bianchi, que entrou na partida, também fez um cruzamento um pouco afobado, acabou perdendo o time ali. Poderia ter tido uma oportunidade de empatar o jogo pro Coritiba, acabou desperdiçando. Então, quando as coisas não vão bem, né? Parece que qualquer detalhe deixa a situação ainda pior, né? Parece que o time não consegue reagir. Então, eu acredito que o momento do Coritiba é de, eu acho que se reorganizar internamente, né? Entender principalmente o que esse time vai buscar para o ano que vem, como que ele vai se estruturar para realmente fazer uma Série B competitiva, forte, e trazer o Coritiba de volta para a Série A de maneira mais estruturada, para que o torcedor não fique vendo esse filme repetido a cada temporada. O problema do Coritiba é que começa todo jogo do mesmo jeito, né? Começa todo jogo, parece que tá a 10 por hora e o adversário atropelando a 80, 90, 100 por hora. E aconteceu de novo ontem. Tanto que tomou o gol no primeiro minuto. No primeiro minuto. Mas tomou, né? Sim, não, mas tomou, não importa. Teve 2 gols que foram anulados. E isso, pô... O Coritiba ontem tomou 4 gols de novo, né? Ah, valeu 2, tudo bem, valeu 2, é claro, mas isso continua mostrando a fragilidade defensiva. E daí, o que me incomoda muito é aquela entrevista que o Thiago Kozlowski deu depois do jogo contra o Bahia, de falou que ele sabia o que fazer, né? Que ele estudava futebol, que ele vivia, respirava futebol todo santo dia, toda hora, e que ele sabe o que está errado, mas não conserta. Vai continuar até quando assim, sem consertar? Sim. Né? Tudo bem, eu não me importo de adotar o discurso aí do pessoal de falar, então vamos pensar no ano que vem e pronto, né? Já larga esse Campeonato Brasileiro por aí, completa a tabela tenta completar com honra. Põe o time sub-20 pra jogar o resto do final, a reta final do campeonato, pelo menos da experiência pra piazada. Não tem como, né? Porque não tem mais inscrição, né? Mas é um problema porque simplesmente não se vê saída. E faz tempo já que não se vê saída, né? Eu vou voltar a falar uma coisa que eu falei muitas vezes durante o início e a metade do ano. Jogador que só tem raça e vontade não serve pra vestir uma camisa de Série A. Me desculpe o Robson, tá? Mas não serve.
Então o torcedor que fala, ai, pelo menos ele é o único que corre, pelo menos ele é o único que dá carrinho. E daí? Que Tomou adianta? Cartão e Que perdeu adianta ele Perdeu ficar um gol correndo, feito, cara. dar carrinho, fazer um monte de coisa, ser competitivo e errar um gol absurdo daquele? Pelo amor de Deus, cara. Ninguém. Se um cara no meu time jogando pelado erra aquele gol, eu vou xingar o cara. Até o Eu Elísio vou ficar falou, bravo. dá o que ia acertar esse chute. Eu vou É só chutar de primeira, pô. Não, eu ficaria Não, se bravo. ele chuta de primeiro, ele acerta. Eu ficaria bravo porque numa o pelada. goleiro já tava vendido. Eu juro que eu ficaria bravo numa pelada se eu toco uma bola pro cara, o cara, ao invés de chutar com o gol aberto, eu não sei o que ele tentou fazer. Sabe? Então, assim, tem que parar com isso. Curitiba gastou 2 milhões de reais no Robson e todo mundo sabia o que era o Robson, gente. Pelo amor de Deus, o Robson jogou no coxa. No último jogo se reclamava que o Marcelino não tava tocando. Aí agora o Marcelino acerta, o Robson erra. O pessoal não tem sintonia, parece, no ataque. Tem, né? mas o Robson é artilheiro do Curitiba na Série A e daí fez 4 gols de pênalti. Mas o que também me incomoda é justamente por mais que você saiba que a situação é praticamente irreversível, então ao invés de ir lá já correndo risco de tomar 4, por que você não tenta mostrar um pouco mais de ousadia, muda o esquema? Sei lá, tenta algo diferente, né? Porque eu acho que sempre tem variações pra você tentar. E o Coritiba, mais uma vez, né, foi ali com um time com uma linha defensiva, com 2 primeiros volantes e não adiantou de novo, né? E aí... Será que o Thiago ainda tá achando que esse sistema com os 3 volantes vai dar certo? Porque o Antônio Oliveira morreu abraçado com isso, né? Pois é. Vamos lembrar. E a gente tem muita gente participando por aqui e, é claro, na bronca com o técnico Thiago Kozlowski. O Odilon Cunha, participando lá de Laranjeiras do Sul, falando, olha, Kozlowski e Arthur são aprendizes de feiticeiro. Não entendo. A gente aqui no programa dizer que não adianta tirar o Kozlowski, ele escala mal, tática tecnicamente não existe e a moral dos jogadores está 0. Com a gente também participando, o Eduardo CFC 85, o cara escala o atacante porque ele ajuda na defesa. Isso mesmo, o atacante só é escalado porque ajuda na defesa. Marcos Vinícius Gusso, Thiago não sabe mais o que fazer. Melhor saída é pedir pra sair, pra ele não se queimar, porque ele é fraco pra Série A. É um técnico de sub-20. Acho que essa questão de se queimar não tem mais... Já tá tochado. Quem não se queimou, né? Quem não se queimou? Até o William falou lá depois na entrevista, né, na saída ali da zona mista, que, poxa, ele ficou muito de mãos atadas mesmo, né, de não poder ajudar o Coritiba. Então, assim, todo mundo que entra vai se queimar, né? Porque se você não vai lá e você não brilha, não faz um milagre, não vai ser lembrado, porque agora o Coritiba precisa de um milagre, né? E todo mundo que entra simplesmente compõe, parece, ali o sistema, mas não consegue fazer a diferença. Curitiba é muito limitado o coletivo, né? O conjunto todo. Tanto é que o gol do Slimani, que saiu numa falha do São Paulo, né? E se não fosse a falha do Jandrei ali, talvez o Curitiba não tivesse conseguido fazer pelo menos um golzinho. Ele comemorou muito ali, porque eu acho que pra ele era um marco, né? O Slimani foi contratado justamente pra fazer gols, mas ele não tem conseguido render, porque eu acredito que até o posicionamento dele não tá adequado, né? Porque ele tem voltado demais, ele tá jogando num sistema que não favorece também as qualidades que ele tem. Eu acho que o que não favorece... Na verdade, eu não vejo o Slimani mal. Eu vejo o Slimani sendo, talvez hoje, o melhor jogador do Coritiba. E talvez ele não Até esteja por qualidade tão individual, ainda, né, contaminado. Então, e ele acredita nas jogadas, ele né? acredita em todas praticamente. Só que o problema é que a bola não chega. O Coritiba passa o jogo inteiro se defendendo. Se você vê, por exemplo, abrir o aplicativo do SofaScore, por exemplo, e ver como foi o jogo em termos de ataque e defesa, cara, é um massacre. Aquele calor ali, né? É um mapa de calor, entendeu? O São Paulo no campo inteiro. O mapa de calor é o mesmo, né? Porque daí é o Curitiba no campo de defesa e o São Paulo no campo de ataque. Né? Então, assim, é uma situação extremamente difícil, porque o Curitiba não se encaixa mais, né? E o Thiago Kozlowski tem culpa, mas a culpa, no geral, como o Zago já disse, é de quem contratou os jogadores. Porque não deu certo com o Antônio Oliveira, que tá lá
na metade da tabela no Brasileiro com o Cuiabá. Não deu certo com o Zago. Não tá dando certo com o Thiago Kozlowski. Cara, me desculpe, mas pode contratar o Guardiola, que não vai dar certo. Luciano Rezende, inclusive, participando aqui. Com esse elenco, nem o Guardiola dá jeito. Aí, ó, é exatamente Mas isso. se você olhasse pro banco do Curitiba ontem, você ia pensar, poxa, vai colocar quem? Entendeu? Porque realmente, se você olha o banco do São Paulo, que eram os titulares, né? E o banco do Curitiba, as opções táticas são completamente diferentes, porque o Curitiba contratou um time para um treinador, né? E ali ele não tinha opções, ele só tinha volantes. Não tinha um meio de criação, talvez, pra assim, tentar você fazer um jogo diferente. Eu até o Renan Verchá acabou de perguntar por que o Ressé não jogou ontem. Também não sei. Mas eu espero que ele esteja bem fisicamente, pra em algum momento, pelo menos, tentar a formação com um primeiro volante, um segundo volante, o Marcelino Moreno no meio, Gessé e Robson, que seja, e o Slimani. O Robson agora tá fora, né, do clássico. Sim, não, mas Então, porque não pode dá. ser uma oportunidade. Porque não dá. Não dá, infelizmente não dá mais. Essa formação não funcionou mais. Não funciona. Funcionou em um jogo contra o Fluminense. E depois disso foi só derrota. Tanto que a última vitória do Coritiba foi justamente contra o Fluminense. Há 2 meses. Né? Cara, o Andrei não jogar, eu já falei aqui algumas vezes, é impossível. Eu não entendo, mas o Andrei deve estar numa nhaca danada no treinamento. Não é possível. Não entra na minha cabeça o Andrei simplesmente ser preterido por todos os outros jogadores. O Samaris, com todo respeito à carreira que tem o Samaris, falhou muito. Carreira gigantesca. Mas ele falha jogo atrás de jogo. Ele não conseguia dar 3 toques na bola. Ele não tem consistência física nenhuma. Ele tava aposentado. Ele tá aqui porque ele é amigo do Arthur.